E voltamos com o meio-dia em Brasília para falar sobre economia e o G20 com o Vandique Silveira. Ocorre o seguinte, o aumento dos impostos sobre os super ricos foi uma das principais bandeiras do Brasil na presidência dessa G20, mas a cúpula de líderes vai terminar sem uma declaração consensual sobre o tema. E o motivo foi a forte oposição da Argentina, presidida por Javier Milei, e sua administração, que deu uma guinada de posicionamento no G20 após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Inclusive, o Milei foi o primeiro a ser recebido, primeiro líder mundial a ser recebido pelo Trump pós-eleição. Então, vamos ver direitinho isso daqui a pouquinho, quando a gente conversar. Podemos chamar o nosso querido Vandique? Vandique, boa tarde, tudo bom com você? Bom dia, José Inácio, um prazer estar aqui com vocês. Queria saber a sua visão justamente sobre esse tema. Como é que você está observando essa tendência e as consequências econômicas para o Brasil e para o resto do mundo também? José Inácio, essa cúpula do G20 faz parte de um calendário de eventos globais. Muito pouco é feito da porta para fora de um país. A maior atividade, como já falamos, inclusive o Duda salientou, você tem que resolver problemas de fome internamente. Nós não vamos conseguir resolver um problema juntando um grupo de países com interesses próprios para resolver o problema do mundo. Os grandes líderes do mundo, Estados Unidos, Europa Unida, a China, são esses países que determinam o passo de mudança no mundo. E se a gente não tiver as grandes nações, as grandes potências fazendo isso, é a razão que elas sempre foram quem ditou as normas, as regras, inclusive as modas do mundo, a gente está no mundo anárquico. E o mundo não é anárquico. A gente vive numa hierarquia de poderes. Essa ideia que foi ventilada, que é uma espécie de obsessão do ministro Haddad e do PT de taxar as grandes fortunas, a coisa é extremamente inócua. A gente sabe que todos os países que fizeram isso, e um grande exemplo é a França, no dia que faz, no próximo dia você tem menos bilionários e o país do lado, como no caso da França, a Bélgica, a Suíça, acordou com um número maior de bilionários e milionários. Quer dizer, esse tipo de coisa é um falatório que gera muita atenção, mas de ação tem quase nada de efeito. Para a gente pensar aqui no Brasil, tá, 1% mais rico da população, se a gente pensar que o país tem 150 milhões de adultos, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas que têm uma riqueza acima, mais ou menos, de 4 milhões de reais, porque eles detêm alguma coisa como 49% do PIB. Então, nós estamos falando de algo em torno de 5 bilhões. Se a gente fizer um cálculo assim bem rápido, né, de envelope, assim, de guardanapo, a gente vê que esse pessoal com alguma coisa em torno de 5, 6 trilhões de reais, se a gente tributar, sei lá, 3% desse pessoal, a gente ia conseguir alguma coisa em torno de um trilhão e meio, alguma coisa assim. Efetivamente, o valor que isso vai... Desculpa, 1,5 trilhão não, 200 bilhões de reais. E efetivamente, quando a gente faz um cálculo da eficiência desse imposto, se esse pessoal não for embora, a gente imaginar que alguma coisa em torno da metade vai conseguir arrecadar. Então, nós estamos falando de 80, 90 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. Mas isso assumindo que tudo vai de acordo com a regra. A tendência é que essas pessoas ricas, que têm essa disponibilidade de caixa, automaticamente, grande parte, passe a riqueza para outras partes do mundo. Está cheio de lugares como as Ilhas Caimã, o Panamá, que são paraísos fiscais, o próprio Uruguai. Então, esse tipo de coisa tende a tirar os recursos do Brasil. Outro ponto muito importante dessa ideia de taxação de mais ricos, que é uma questão fundamental, é entender, José Inácio, o que é ser rico.
Eu até agora não consegui entender a definição do governo. É quem ganha mais de R$ 1 milhão em salário? É quem ganha mais de R$ 1 milhão de reais em dividendo? É quem tem disponibilidade de mais de R$ 1 milhão imediata? E como é que fica o cara que tem uma riqueza, mas essa riqueza está em imóveis ou ativos ilíquidos? Como é que a gente calcula isso? Quer dizer, é tão complicado fazer isso que o processo de tributar esse pessoal é melhor dar espaço para essa pessoal investir mais na economia, gerar mais empregos, abrir oportunidades para mais empresas se capitalizarem e aumentar os mercados de capitais do Brasil, que são praticamente anêmicos, né? Então, esse tipo de ideia é muito mais uma questão política, que você faz pontos com a torcida, que não entende, do ponto de vista econômico, a dificuldade de estabelecer esse imposto e de executar, né? Primeiro é criar a regra, como é que a gente define? E depois como a gente executa e combinar com os russos para o pessoal não tirar esses recursos do Brasil. Quer dizer, o que precisa ser feito, e que a gente não fala, é como promover um ambiente de negócios que os mais ricos investem mais na economia e que a gente consegue tirar mais gente da pobreza. Esse é o ponto fundamental. Muito bom. Van Dijk, além disso, a gente tem que falar um pouco também de economia, porque, enfim, do Brasil especificamente, porque o famoso pacote fiscal parece que não sai nunca. Aliás, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, declarou que o pacote de ajuste fiscal, que está sendo elaborado pelo governo há semanas, será anunciado em breve e que há acordo com o presidente Lula e a expectativa é que esse detalhamento aconteça após a cúpula do G20, que ocorre hoje de manhã. Inclusive, vou citar aqui uma fala do Haddad. Abre aspas. O conjunto de medidas está fechado com o presidente. Estamos esperando respostas do Ministério da Defesa. O objetivo é que o Brasil siga crescendo com sustentabilidade. Se você tiver distorções, o arcabouço fiscal pode perder a credibilidade. Vão dizer que o governo está saindo do acordado. Esse, Fernando Haddad, entrevista à CNBC News. Meu caro Van Dijk, dá para acreditar realmente nessas palavras do Haddad? Ou a gente sabe que, na verdade, vai vir um pacote para inglês ver, com números que agradem parcialmente, pelo menos, o mercado, mas que deve ser desidratado ou não cumprido através de manobras ao longo dos próximos períodos? José Inácio, nós temos dois problemas aqui. Primeiro é o Lula promover uma reunião sindical num regime presidencialista com todos os ministros e perguntar se eles aceitam cortes. Isso não acontece no regime presidencialista. Isso não mostra a efetividade de um presidente que lidere um país e que tenha competência de tomar decisões. Você não toma decisões de corte de gasto falando com cada um e perguntando, você gostaria? Obviamente que cada um não quer e vai fazer de tudo, espernear para não ter cortes. Então, você combina o jogo com o ministro da Economia, ou o ministro da Fazenda, no caso, hoje, junto com o Haddad e a Simone Tebet, você cria um plano de cortes com técnicos e você apresenta a solução que vai acontecer para ministro que goste ou não goste, essa é a solução que vai acontecer. Você avisa primeiro e depois você apresenta. Esse é o primeiro problema. Segundo, esse pacotão, já existe fala do Haddad, que foi publicada hoje, falando a respeito do corte de algo em torno dos 600 bilhões de reais, que são as renúncias fiscais e subsídios para empresas e indústrias. Só que esse é um problema muito sério, e você tem que combinar ainda também com o lado do legislativo. Por quê? Esses grupos são muito bem organizados na sociedade, através de lobbies, através de relacionamento direto com o legislativo, com os legisladores, e é muito mais difícil você impor cortes para grupos politicamente organizados. Então, a meu ver, o que vem é um aceno à Faria Lima, mas não vem nada estruturante que mexa como a estrutura fiscal do país se dá. Por exemplo,
Um dos pontos que mais chama a atenção é o seguro-desemprego. Nós não temos desemprego caindo rapidamente, saímos de cerca de 12% para 6% em 2 anos. Entretanto, o seguro-desemprego não para de crescer. A mesma coisa acontece com o BPC e com a Previdência. Quer dizer, se a gente não endereçar esses problemas, que são problemas gigantescos, nada de estrutural vai ser impactado. E isso não impede que a dinâmica da dívida continue acelerada e a gente se endividando cada vez mais através do pagamento de juros. Então, para inverter isso, a gente precisa ter definições de cortes estruturantes. Só que esses cortes estruturantes vão passar tanto pelo lado social, como vai passar pelo lado dos subsídios e dos gastos fiscais que são benesses para as indústrias. E é aí onde mora o grande detalhe, que precisa ser negociado, vai para o Congresso vai desidratar e o governo vai ter uma grande oportunidade de dizer: eu tentei fazer o melhor, mas eles me impediram. Quer dizer, enquanto o governo não puder tomar decisões que impactem diretamente onde ele tem maior poder e que existe um certo consenso que se dá em cima de gastos sociais, existe muito abuso. Entendi. Eu não digo que não é necessário fazer cortes do outro lado, mas o lado social impede e existe um certo consenso aí.